Você conhece a categoria Trans Am? Não, né? Já deve ter ouvido falar. Então hoje, em mais um episódio da história do automobilismo, você vai passar a conhecer ela, uma categoria espetacular, cheia de reviravoltas e que vai te surpreender muito. Então já se senta aí no sofá, já se aconchega, porque a história de hoje é incrível! Para começar a história dessa categoria que é tão pouco conhecida aqui no Brasil, vamos voltar ao ano de 1966, mais exatamente ao circuito de Sebring Raceway, na Flórida, no dia 25 de março. Nesse dia era realizada a primeira corrida do primeiro campeonato Trans Am, que nessa primeira temporada contou com a ilustre presença de alguns dos pilotos mais renomados do automobilismo, como Richard Petty, Jerry Titus e o lendário Jack Ickx, que protagonizaram um evento fantástico para uma primeira corrida de um futuro campeonato que faria tanto sucesso nos anos 60 e 70. Agora vou começar a explicar o funcionamento inicial dessa categoria. Ela era dividida em duas classes em seu início, a 5 litros sendo a principal e a classe 2 litros sendo uma subclasse, onde as duas classes tinham os carros baseados em sedãs fabricados nos Estados Unidos. As marcas europeias podiam participar desde que seus carros fossem feitos em terras do Tio Sam, mas vamos ver a presença de alguns carros que não são sedãs, né, dona Porsche, que forçou a entrada de seu 911 na categoria. Mas voltando ao campeonato, seus principais carros de sua classe de 5 litros eram Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda, Mercury Kuga, AMC Javelin, Pontiac Firebird e o Dodge Challenger. Todos os carros Big Block, com exceção do Mustang, que era o famoso Pony Car. O campeonato tem como organizador até os dias atuais a SCCA, a Sport Car Club of America, que é a dona responsável pelos regulamentos desse campeonato e a distribuição de imagens das corridas. Não confunda a SCCA com a INSA, são instituições diferentes e rivais entre si, ok? Vocês vão entender mais ao longo da história de hoje sobre essa rivalidade. Mas voltando novamente ao campeonato Trans Am, em seu início até o ano de 1972, o campeonato só tinha como premiação o título de equipes, e nessa primeira fase a classe de 2 litros foi dominada pelo Alfa Romeo GTA, a classe de 5 litros foi dominada pelo Chevrolet Camaro, da equipe Penske Racing. A Penske nasceu na Trans Am e só depois migrou para outras categorias e para a rival INSA. Já em 1968, nascia a maior rivalidade dentro da Trans Am e a que tornaria famosa nos Estados Unidos era a briga na pista entre o Camaro e o Mustang, que perdura até os dias de hoje, seja na atual Trans Am ou em outras categorias, com o Camaro conquistando 4 temporadas contra 3 temporadas do Mustang. Já naquela que seria a temporada de empate para o Ford Mustang, crescia uma lenda dentro da competição, o AMC Javelin, pilotado pelo lendário Mark Donaghey, que de 12 corridas dessa temporada de 1972, ele conquistou nada mais nada menos que 10 vitórias. Esse também foi o primeiro ano que teve o título de piloto, sendo Mark o campeão. Nesse ano também, na classe 2 litros, viu o ressurgimento do Alfa Romeo, mas o título ficou para a BMW 2002, que foi a campeã dessa temporada. Essa foi chamada a Era de Ouro da categoria, pois ali havia se tornado maior que as suas rivais, NASCAR e INSA, e que naquela época literalmente estavam trocando socos para ver quem ficaria com o maior público e com os patrocinadores. Go at it like every lap is the last one of the race. Marinelli attacks the course ferociously, turning a lap in 1 minute 14. Em 1973, a SCCA muda as regras de seu campeonato e os motores da subclasse 2 litros passam para 2,5 litros e a classe é renomeada como U2. Nesse ano, a Porsche conseguia, por meios altamente controversos, colocar o seu 911 na nova classe, alegando que o carro era um sedã. Agora eu te pergunto, o 911 virou sedã? Algo que nunca foi explicado é
como a Porsche fez isso, mas há uma suspeita de que houve ameaças da marca ir para a rival INSA. Mas a alemã viu a chegada de outras marcas, como a Datsun com o 510, que na época era uma subsidiária da Nissan nos Estados Unidos, e a volta da Alfa Romeo com o GTV. Esse foi um ano de destaque para a subclasse U2, onde por várias vezes seus carros deram um show maior que a principal classe de 5 litros, mas não foi só a Porsche que teve polêmicas nesse ano. A Datsun venceu o campeonato sobre acusações de que seus motores não eram correspondentes à litragem padrão. Mesmo com os protestos da Alfa Romeo e da Porsche, que eram as principais fabricantes, a Datsun levou o título de 73 para casa da classe U2. Já no ano seguinte, as regras foram endurecidas e a desculpa, entre aspas, do Porsche 911 ser um sedã não foram aceitas. Com a saída de várias equipes devido à crise do petróleo, o 911 teve que ser aceito novamente para que o campeonato Trans Am não ficasse sem a sua subclasse U2. Agora, voltando ao ano de 1973, na classe de 5 litros, finalmente chegaria ao fim a briga Ford Mustang versus Chevrolet Camaro. Com o domínio dos carros da AMC, muitas equipes mudaram para os Javelins e abandonaram os Camaros, o que fez a Chevrolet diminuir sua presença na categoria, e ao final desse ano estoura a crise do petróleo mundial, onde várias categorias são afetadas mundo afora, e não foi diferente com a Trans Am. A temporada de 1974 já começa de forma totalmente bagunçada, devido à crise do petróleo que afetou muitos muscle cars, e isso fez muitas equipes abandonarem o grid da Trans Am, mas principalmente na classe 5 litros, pois os custos haviam ficado muito altos. Com isso, esse foi o primeiro ano da categoria onde foram realizadas apenas 3 corridas, e infelizmente esse formato se estenderia até o início dos anos 80, onde novamente as temporadas voltariam a ter mais corridas. Mas em 1976, a Trans Am, por meio da SCCA, usa como base para a renovação da categoria o regulamento Grupo 5 da FIA, e graças a esse novo regulamento há um novo fôlego para o campeonato, onde nessa temporada o campeonato vê um aumento de público e de fabricantes interessadas em competir. Já em 78 é feita a primeira corrida da Trans Am fora dos Estados Unidos, é no Canadá e no México. Agora, no ano seguinte de 79, a Trans Am muda o regulamento para a utilização de chassis tubulares na classe principal, e a categoria vê a chegada dos anos 80 com otimismo. Had one last observation about the track on which he and his rivals were about to race. This track is very deceptive. I'm not certain that... No início dos anos 80, a SCCA mudava as regras em relação ao peso-potência para a classe 5 litros, o que favorecia os carros tubulares, já que esses carros eram muito inspirados nos carros Stock Car. Isso barateou os custos de produção de novos modelos e chamou novas equipes privadas e fabricantes, e esses carros tubulares se tornariam padrão a partir daí. Também nesse mesmo ano, o regulamento da classe U2 era revisto e dava uma certa liberdade para carros turboalimentados, com esses carros se tornando comuns na subclasse, e que era renomeada para 25 Challenger. Ainda no ano de 1980, nasce o carro que causou muita polêmica com a SCCA, era o Pontiac Firebird Trans Am, que levava o nome da categoria, mas não corria nela, e sequer a Pontiac pediu autorização à SCCA para utilizar o nome Trans Am em seu carro. Isso causou alguns problemas jurídicos, mas logo o Firebird Trans Am começaria a participar da categoria, mas originalmente o carro foi desenvolvido para correr nas classes GT da INSA. Pulando para 1984, onde a Trans Am experimentou uma temporada espetacular, com as novas equipes no grid e o público ainda maior, a categoria viu o início do domínio da equipe Rush Racing, que se tornaria campeã 6 anos consecutivos. Nesse ano, o Porsche Turbo Carrera se tornaria o primeiro carro turbo a vencer uma corrida na Trans Am, na classe 25 Challenger. Também nesse ano, o Camaro voltaria a ter destaque dentro da categoria,
No ano seguinte, de 1985, seria considerado o ano mais competitivo da Trans Am, onde carros turboalimentados se tornaram mais potentes e confiáveis, e os carros tubulares agora dominavam a classe de 5 litros. Nesse ano, na 8ª rodada, na classe 25 Challenger, o piloto e ator Paul Newman venceria a etapa a bordo de seu 300ZX. Já contei um pouco da trajetória de Newman como piloto, o vídeo estará aqui nos cards e no primeiro comentário fixado. Só dá uma olhadinha lá para você conferir, é muito legal. Só outra curiosidade sobre Newman é que ele colocou por 4 rodadas na Trans Am o ainda novato em Hollywood Tom Cruise. Ele venceu algumas corridas, mas segundo as minhas pesquisas, ele era muito agressivo na pista, o que fez ele por várias vezes tomar muitas punições. Ainda em 1988, com o aparecimento da Audi com o 200 Turbo Quadro, a marca alemã dominaria a classe 25 Challenger, sendo o único carro do grid com tração nas 4 rodas. O carro literalmente abusava de sua alta velocidade. O carro venceu a temporada de 1988 e foi banido do campeonato por uma mudança feita pela SCCA, onde carros com tração 4x4 eram proibidos a partir de 89. Então a Audi não perdeu tempo e correu para os braços da adversária INSA. Long Beach, California, where today it's the SCCA Escort Radar Trans Am season. Thank you, Goodyear, for your shots. Meanwhile, the leader on the racetrack is number 1. Durante os anos 90, a SCCA mudava o regulamento para dar mais foco aos carros nacionais, principalmente de motorização V8. Com isso, houve uma diminuição de carros japoneses e europeus no campeonato, mas isso mudaria com o aparecimento da Jaguar no final dos anos 90. Já chegamos nos ingleses. A Chevrolet se destacou nesse período com seu domínio. A marca americana conquistou 6 campeonatos de fabricantes e 6 campeonatos de piloto. Foi o maior domínio da marca na categoria. A Ford tentou barrar este trem-bala da Chevrolet, mas não obteve sucesso, só com o aparecimento do Jaguar XKR, que finalmente fez frente ao domínio da fabricante de gravata. Já no início do novo século, a Trans Am passaria pelo seu pior momento na sua história, com mudanças na estrutura do campeonato e também ocorrendo mudanças dentro da própria SCCA. A Trans Am viu uma baixa histórica em seus números de espectadores, patrocinadores e equipes de fábrica, devido à crise financeira da própria organizadora e à crise financeira mundial. Até que em 2006 aconteceu o pior. Nesse ano não teve campeonato, ficando quase que de improviso um campeonato reserva organizado pela SCCA, que não teve nenhum sucesso. Esse campeonato de improviso ficou de pé até o ano de 2008, onde, graças a mudanças na estrutura da direção da SCCA, é feito um novo regulamento e colocado em prática um novo campeonato. A partir desse ano, as informações são bem confusas, com algumas fontes indicando que esse novo regulamento foi baseado no GT1 da FIA e outras chamando esse regulamento de GT1 SCCA. Infelizmente, essa parte do regulamento realmente ficou nebulosa para mim. Se você conseguir mais informações sobre esse regulamento, deixa aqui nos comentários, por favor, para esclarecer para todos nós. Mas esse regulamento novo agora tinha 3 novas categorias, chamadas de Global GT, TA1 e TA2. Com isso, a Trans Am viu novamente o público aumentar e também a chegada de novos patrocinadores e de equipes de fábrica e privadas. Já em 2012, a SCCA fecha um contrato de 5 anos de transmissão com a MAV TV e logo depois fecha mais um contrato de transmissão com a CBS. Com isso, a Trans Am experimenta a volta de seu auge, com diversos pilotos de renome nos Estados Unidos correndo em seu grid e com fabricantes voltando com força total para participar de suas fileiras. Agora, em 2020, a Trans Am apresenta um plano para se expandir para a Austrália e Nova Zelândia. Essa será a primeira expansão da categoria em 54 anos de vida. Uma nova Trans Am nasceu com as mudanças que vieram do fracasso de uma administração que não pensou em seu futuro. Agora, em pleno 2023, a categoria volta a brigar pela atenção do público e volta a incomodar a INSA, que já começa a se mexer
pois cada ano que se passa nos Estados Unidos, a Trans Am volta a ganhar mais atenção dos fãs da velocidade. Agora eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo do Garagem e comentar aí para mim por onde você conhecia a Trans Am, se você tá conhecendo agora. E eu queria saber aí qual é o seu carro favorito da Trans Am. Eu sei que ficou faltando eu falar dos carros, mas assim como eu fiz na classe GT1, eu vou falar dos carros de forma separada em um vídeo especial para cada um deles. O foco desse vídeo de hoje foi na história da Trans Am. Outra coisinha que eu quero só relembrar vocês é que esse vídeo, todo o roteiro dele é condensado a história da Trans Am. Se faltou alguma parte que você queria que eu falasse em específico, deixa aí nos comentários, tá bom? Que a gente pode tá fazendo uma segunda parte falando especificamente de algum trecho da história aí, que realmente a história dessa categoria é muito rica. Eu agradeço a presença de vocês desde já, muito obrigado, valeu, falou e até mais!